Olá, eu sou o Denis e este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós estaremos vendo o capítulo 27 do livro Nosso Lar, na continuação dos nossos estudos, intitulado O Trabalho, Enfim. Então, como nós tínhamos visto, André Luiz, ele começou seu estágio no Ministério da Regeneração e ele foi para as câmeras de retificação junto com Tobias, para que ele conhecesse como que funcionava o trabalho lá. Então, chegando nessas câmaras, Tobias viu que existiam muitos poucos auxiliares, Então ele vai lá e pergunta para uma das servidoras o que tinha acontecido, e ele é informado que o ministro Flaccus determinou que a maioria dos servidores fosse acompanhando os samaritanos até o umbral para fazer os serviços de resgate de espíritos. E como a gente já tinha visto, os samaritanos, eles são aqueles espíritos que vão até o umbral para resgatar os sofredores, Inclusive, André Luiz, quando estava no umbral, ele via esses espíritos, Só que ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, E aí, então, Tobias, ele começa a passar pelos doentes, Ali era essa ala em que eles estavam era uma ala masculina, tinha apenas espíritos masculinos naquele setor. Como assim espíritos masculinos se espírito não tem sexo, O espírito não tem sexo, porém a nossa personalidade na Terra, ela persiste depois da morte, Pelo menos enquanto nós estivermos ainda nos níveis de evolução inferiores, Então, eu, por exemplo, hoje eu estou como um homem. Quando eu desencarnar, muito provavelmente eu vou continuar agindo com essa personalidade masculina, Porque eu acostumei com ela durante muitos anos. Então, essas questões, elas não se dissolvem da noite para o dia. Somente espíritos muito elevados, que não precisam mais de reencarnar, eles vão se desligando dessas questões, de masculino, essas polaridades, de masculino e feminino, Então, Tobias, ele começa a atender um senhor, e esse senhor está em crises muito graves, Então, ele pergunta para a servidora o que aconteceu, e ela explica que a família desse senhor, os encarnados, os que estão na Terra ainda, eles estavam emanando na direção dele pensamentos de preocupação muito grandes. Então, o que acontecia? Como ele está numa situação muito debilitada, ali em processo de readaptação, ele ainda está nas câmaras lá inferiores ainda da retificação, ou seja, ele ainda está entre o umbral e o nosso lar, num processo ali meio de transição entre as duas coisas. Então, ele não tem defesas mentais e emocionais para se proteger das emanações dos seus familiares que têm vínculo com ele, e esses familiares solicitando a presença dele, talvez através de revolta, Por que ele morreu, por que ele não está lá ajudando eles, etc., começam a perturbá-lo. Então ele não consegue dormir, ele entra em crises, Então Tobias, olha que interessante, Tobias, ao ser informado disso, ele diz assim, vou tomar providências contra a atitude da família. É preciso que eles recebam maior bagagem de preocupações para que deixem o nosso ribeiro em paz. Então, olha só como que às vezes a espiritualidade tem que agir para que a gente pare de perturbar os nossos parentes desencarnados, por exemplo. Você desencarnou seu parente, você fica ali ligado, pensando o tempo inteiro, revoltado, que não era para ele ter morrido, que era para continuar ali, fica emanando aquelas energias na direção dele, perturbando a adaptação dele do lado de lá. Às vezes a espiritualidade, ela tem que criar problemas na nossa vida para tirar o foco da nossa atenção daquele indivíduo específico, para que ele possa ter um pouco de paz. Então, olha como que, às vezes, até que ponto tem que chegar as situações, Então,
é preciso que a gente se atente a essas questões. Às vezes a gente está passando por alguns problemas aqui na Terra, esses problemas eles são permitidos pelos nossos mentores, pelos espíritos amigos, em nosso próprio benefício, ou para que a gente não caia num caminho errado, ou para que a gente deixe de fazer, de focar a nossa atenção em coisas que estão nos prejudicando, ou para que a gente não perturbe um parente desencarnado, né, por lembranças excessivas. Então, assim, muitas vezes, ou quase sempre, né, os problemas, né, com exceção daqueles que nós criamos, né, pelos nossos próprios desequilíbrios, muitas vezes os problemas eles chegam até nós como verdadeiros mestres, né, como verdadeiros professores, como verdadeiros educadores para nos tirar de determinada situação que está nos prejudicando ou prejudicando a terceiros, né? Então, Tobias, ele atende esse Ribeiro, né? E vai explicando, vai ensinando para André Luiz, né? Como que funcionava o trabalho, né? E André Luiz fica impressionado, né? Com a situação desses espíritos, né? Todos eles em situação muito difícil, né? E ele até fala para Tobias assim, nossa, mas por que, né? Essa ala, né, de espíritos tão sofredores, né? Então Tobias já fala para ele o seguinte, olha, esses espíritos já não são mais tão sofredores, né? Porque eles já não estão mais no umbral. No umbral, você está sujeito a qualquer coisa. É como se você morasse na rua, por exemplo, né? Você está sujeito a sofrer qualquer tipo de coisa. Eles, pelo menos, já foram resgatados, né? Eles já estão dentro da colônia espiritual, já estão em tratamento, mas o processo ainda é doloroso, né? E Tobias diz que a maioria desses que estão ali, eles são contrabandistas da eternidade, explicando que quando eles estavam encarnados, né, eles faziam as coisas erradas, passavam a perna em todo mundo, enganavam as pessoas, ajuntavam dinheiro apenas para os seus próprios prazeres, né, e achavam que passando para o lado de lá, depois do desencarne, continuariam fazendo a mesma coisa. O seu dinheiro lhe daria poder, lhe daria prazer, sua posição social, seu status, etc. Ou que eles poderiam continuar enganando, passando a perna nas pessoas, tirando proveito de situações, mas chega do lado de lá, a situação se inverte e se complica, né? Então, eles estão, na verdade, colhendo fruto daquilo que eles plantaram, mas não é por isso que eles não vão ser ajudados. Então, antes de terminar o capítulo, Tobias ainda leva André Luiz para um outro setor, onde ele diz que estão semi-mortos, que são espíritos com uma aparência profundamente cadavérica e que estão adormecidos, né? E que eram religiosos, mas viviam apenas de aparência. Então, eles acreditavam que quando eles desencarnassem, eles viveriam num sono eterno, por exemplo, até que Jesus viesse, né, e salvasse a todos, né? Então muitas pessoas acreditam assim, só que além de acreditar assim, eles eram maliciosos, né? Aquelas pessoas fanáticas que acreditam que só aquilo que elas creem vai trazer a salvação, que todo mundo está errado, mas a pessoa tem essa religião mais por uma questão de ego, de orgulho, de vaidade, do que para realmente viver os princípios religiosos, transformar seu coração num coração bondoso, amoroso, purificar o seu espírito através da reforma íntima. Então, esse condicionamento mental que eles tiveram durante a vida toda, de que vai desencarnar e vai dormir, condicionaram eles a essa situação. Então, eles realmente ficam adormecidos em pesadelos terríveis, porque não construíram nada de bom durante as suas existências. Então, e outra coisa, né, antes de finalizar, quando Tobias fazia o tratamento nesses espíritos, eles, embora adormecidos, eles começavam como se fosse vomitar um líquido viscoso, preto, estranho, né, meio putrefato, meio cadavérico, né? E André Luiz ficou muito surpreso com aquilo, e a auxiliar, a Narcisa, né, que era enfermeira,
ela ia limpando, né? Conforme eles vomitavam, ela ia limpando. E André Luiz, vendo que ela não estava dando conta de fazer aquilo, ele pega os apetrechos de limpeza e começa a ajudar ela, né? E ele percebe o olhar de gratidão dela, o olhar de gratidão de Tobias também. E ele diz que no final do dia ele estava extremamente cansado, extremamente fatigado, mas que ele não consegue descrever a sensação de paz de espírito que ele estava, de ter cumprido o seu dever, de ter renascido como trabalhador simples, né? O médico vaidoso transformado num humilde servidor, né? Apenas ali querendo ajudar o próximo, aliviar o sofrimento dos outros, né? E que essa é uma sensação que é impagável, né? Que ele nem sequer consegue descrever aqui. Então, que todos nós possamos procurar construir isso dentro de nós, essa sensação de paz, essa sensação de dever cumprido, de consciência limpa, ajudando o próximo, servindo, trabalhando em benefício daqueles que necessitam. Muita paz e muita luz a todos. E até o próximo vídeo.